Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui iniciando um PWCast aqui para vocês. E como vocês devem estar reparando, eu estou toda semana eu vou estar postando um episódio diferente de podcast. Isso aqui é um desafio que eu estou me autoimpondo de estar pelo menos toda sexta ou todo sábado postar um episódio de podcast com um assunto diferente. E isso melhora um pouco porque ajuda a minha dicção, até a maneira de eu me comunicar também. Porque eu tô aprendendo como fazer um podcast sozinho, sem precisar de ter um acompanhante ou alguém. Mas eu também tenho que aprender como fazer as pautas e tudo mais. Coisa que eu ainda não tô fazendo, pauta e roteiro de vídeo. Mas hoje eu decidi trazer uma pauta meio diferente aqui. Vocês vão reparar que no PWCast, os assuntos que eu vou mais abordar é assuntos mais diversos, mais sobre a cultura pop em geral. Coisas que eu gosto de comentar, mas que antes eu não gravava. Eu gosto muito de comentar entre amigos, entre meu irmão e tudo mais, esse tipo de assunto, mas nunca parei para gravar ou tentar fazer uma análise profunda disso. Então, recentemente como eu já tinha falado nos dois últimos episódios, eu obturei o dente e fiquei um bom tempo em casa, uns 2 dias. E nesse tempo que eu fiquei em casa, nesses 2 dias, eu olhando lá a Netflix e vi a primeira temporada de iCarly. Decidi assistir a primeira temporada de iCarly de uma maneira mais nostálgica, porque era uma sitcom que eu gosto muito de assistir sitcom, desde o Chaves até o Maluco no Pedaço, eu a Patroa e as Crianças, eu sou muito fã de sitcom. Então era uma daquelas sitcom da Nickelodeon que são muito boas, eu era muito fã, assistia muito quando era criança na TV Globinho e depois na Band. Hoje, se eu não me engano, ainda passa no SBT, nas tardes de sábado. Mas eu assistia muito, então decidi reassistir a primeira temporada. Então eu decidi reassistir a série depois de adulto, né? Pra ter uma visão diferente. E na Netflix só tem a primeira temporada. Infelizmente só tem a primeira temporada. As outras temporadas eu tive que assistir no Rede Canais mesmo. Então, a primeira temporada eu assisti lá. E reassistindo a primeira temporada, que tem mais episódios, eu vi que o humor da série era um humor muito legal. Era aquele humor infantil, mas ao mesmo tempo que até uma pessoa adulta poderia se identificar e achar engraçado, né? Então a gente tinha a Carly, o Spencer, a Sam, o Fred. Posteriormente apareceu o Gibby, o Costela, né? Que são os personagens principais da série. Então são os personagens principais da série. E a primeira temporada é uma temporada muito boa, que tem mais episódios, se eu não me engano tem 20 e pouco a 23 episódios, não tô lembrado agora ao certo. E é uma temporada muito boa. E eu fui, quando eu terminei a primeira temporada, me deu aquela vontade de querer assistir mais, de querer consumir mais a série. E eu nunca tinha assistido, pelo que eu me lembrava, nunca tinha assistido a série por completo, entre aspas. E depois, quando eu terminei a série, eu vi que realmente eu assisti a série na TV aberta, quando passou principalmente na Globo, na TV Globinho, eu realmente assisti a série por completa, todos os episódios. Um ou outro episódio assim, me escapou, mas só se escapou na questão de eu assistir só a metade do episódio. Provavelmente eu estava no SBT ou na Band assistindo outra série, outro desenho, e acabava indo para Globo e acabava perdendo metade do episódio. Então eu assisti a série, eu reassistindo tudo de novo, percebi que eu assisti a série por completo, todas as temporadas, todos os episódios, tudo na TV aberta. Então eu decidi, vou reassistir tudo para ter não só por eu estar gostando da série novamente, mas também por tentar reassistir, tendo uma visão totalmente diferente do que de quando eu era criança, há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás. Então
revendo a segunda temporada, que era muito boa, a terceira temporada, que foi bacana. Pra mim, a melhor temporada foi a quarta temporada. A quarta temporada que teve umas boas participações, um bom desenvolvimento dos personagens. Eu acho que da primeira até a quarta teve um grande desenvolvimento de personagens e tudo mais, episódios marcantes e tudo mais. Então a quinta temporada começou bem, só que eu acho que ela terminou de uma maneira meio paia, assim, mas não terminou de ruim. E infelizmente, acho que a partir da quinta temporada, não, até a quarta já tinha uns episódios mais reduzidos, né? A segunda já tava. Com o passar das temporadas, eles vão reduzindo os episódios. Então, mas a partir da quarta, quinta já tava uma quantidade de episódios já quase na metade. E na sexta, na sétima temporada, se eu não me engano, não tinha nem 10 episódios, eram até 8 episódios por temporada. Então, o final da quarta temporada foi muito bom, que teve até o crossover com o Brilhante Vitória. O começo da quinta foi bacana, que é quando tem aquela questão da Sam, ela não entender o fato dela gostar do Fred. Então eu acho que teve um erro da série, foi não ter desenvolvido esse relacionamento da Sam e do Fred, né? Eu achava que era uma das coisas mais legais que tinha na série, era esse desenvolvimento, esse romance que eles tinham entre os dois. Por mais que na primeira, na segunda, na terceira temporada o Fred ele realmente gostava da Carly, eu vejo que colocar o Fred gostando da Sam no final da quarta temporada e início da quinta fez uma diferença grande, entendeu? E engraçado que tem um episódio da quarta temporada que mostra isso, né? Que os fãs, é uma crítica que os produtores fizeram aos fãs que queriam ter um grupo de fãs que queriam que o Fred ficasse com a Carly e um grupo de fãs que queria que a Sam ficasse com o Fred, né? Depois eles fazem até uma crítica bacana, dizer que nenhum tá namorando e que quem deve escolher não é e quem deve escolher não é, na verdade, não é o fã, e sim é uma decisão dos produtores, que lá eles se colocaram como personagens em si, que quem não devia escolher eram os fãs da série, e sim, na verdade, eram os próprios personagens, né? Então, mas eu sou do time da Sam, do Fred, que eu acho que a química entre os dois é mais interessante do que uma química entre a Carly e o Fred. E eu ainda não assisti a nova temporada de iCarly, né? Que lançou em 2021, até, se eu não me engano, até agora temos 3 temporadas. Então é uma série que também o público já é diferente. É uma coisa interessante que as piadas da série, agora o contexto da série é para um público mais adulto, né? Porque o público que assistia antes era mais jovem e agora o público cresceu e agora é adulto. Então não é mais o mesmo as piadas, a interação, as histórias não são como as de um jovem, né? Agora são de adultos, né? Então é uma coisa interessante. Ainda não assisti, só assisti o primeiro episódio. Eu só assisti o primeiro episódio, achei legalzinho, não tão bom quanto foi o primeiro episódio da série clássica, mas tá me dando uma vontade de assistir. Por mais que a atriz da cena não voltou para fazer o papel, isso se vem daquelas polêmicas do produtor, do Dan Schneider, que por mais que é um cara que tenha muita controvérsia, se você pesquisar muito sobre a história dele, é uma coisa que a gente tem que admitir que ele é um gênio para criar série, entendeu? Ele é um cara que, ele criou o Kenan e Kel, que é uma série muito boa, foi uma das primeiras séries de sitcom assim da Nickelodeon, a primeira série de sitcom da Nickelodeon, e logo trouxe 2 protagonistas negros, né? Tem o Drake e Josh, né, que é também uma série muito, muito boa. E depois ele fez o Zoey 101, iCarly, Brilhante Vitória. E eu acho que essa, pra mim, as melhores. Tem outras séries de sitcom da Nickelodeon, mas não são tão boas quanto essa. Até o derivado do iCarly e do Brilhante Vitória, que é o Sam e Cat, não achei muito bom. Mas eu vou explicar um pouco mais na frente.
Então, voltando a falar da série, então, tem as temporadas vão avançando, os episódios vão reduzindo. A temporada melhor é a quarta, a quinta é um intermédio entre a quarta e a sexta, que é meio morna, né? A sexta temporada eu achei a mais fraca, onde tem menos episódios interessantes, uns episódios mais meia boca mesmo, tirando um do One Direction, que é até um episódio legalzinho. E temos a última temporada, que foi a sétima, que o primeiro episódio é meio chato, então decidi pular. Mas ela teve um final muito bom, um final bem emocionante, foi um final bom. Eu vi que a própria atriz que faz a Sen, que ela sofreu, ela mesmo comentou futuramente, e inclusive é um dos motivos dela não voltar para fazer a nova temporada da iCarly, é o fato dela ter sofrido muito abuso da mãe dela e tudo mais, a mãe dela que faleceu. Inclusive ela depois escreveu um livro comentando sobre toda essa jornada que ela teve como atriz, e que ela disse que não era algo prazeroso, não era algo legal, não era algo satisfatório para ela. Ela dizia que o que a gente via na série era totalmente diferente do que ela na vida real, né? E também ela disse que teve alguns problemas com o produtor Dan Schneider, não sei se foi algum abuso e tudo mais. Não quero comentar muito sobre isso, que eu não sei muito, tá ligado? Então não quero falar muita merda aqui. Mas eu vi que quando a gente assiste uma série de sitcom, a gente vê que os personagens, os atores, eles têm um pouco mais de liberdade de mostrar não só a atuação deles, mas também uma liberdade assim criativa deles poder ficar mais à vontade no set. Então, querendo ou não, por mais que a pessoa esteja um pouco mais triste e tudo mais, você vê que as pessoas ficam um pouco mais à vontade, né? Quando um personagem faz graça, a gente repara que o personagem, ele sai um pouco do personagem e começa a rir, a interagir com o ator de verdade, né? A gente vê isso muito no Chaves, a gente tem o Seinfeld, que é a melhor série de sitcom que existe, a gente via no Eu, a Patroa e as Crianças, quando o Caio ele fazia muitas brincadeiras lá, a gente via que as atrizes, eles riam de verdade, não era algo fingido, né? Por mais que muitas vezes eles queriam fingir, eles riam de verdade. Então, o que eu tentei reparar ali é que realmente os atores eles tinham uma química não de amizade, mas de um bom companheirismo entre eles no set. Então eu via pela atuação dos personagens, você vê que eles tinham uma relação saudável. Não sei se isso seria mais pelo lado do Dan Schneider, que já não é tão saudável, que a gente viu que ele foi demitido e tudo mais. Mas entre os atores eles parecia que eles tinham uma boa química de atuar, de saber atuar. E eu vejo que a atriz que fazia a Sam, a Janet, ela era uma boa atriz, porque ela conseguia, por mais que ela estivesse passando por um momento difícil e tudo mais, ela conseguia atuar bem. Mas diferente de quando ela fez Sam Cat, eu não assisti a temporada completa, só vi alguns episódios assim. Eu só vi os 3 últimos episódios, que foram os dois últimos penúltimos. Foi um crossover com o Fred, né, que ele reaparece na série e tudo mais. É um episódio bom, por mais que a série sem enquete não seja muito boa, mas é um episódio bom, esse do que o Fred aparece. É um episódio conjunto. Então eu vi que até a própria atriz da Janet, ela tá um pouco mais à vontade assim, quando ela tá atuando com o Fred. Mas o último episódio, que tem a participação do Gibby e tudo mais, dos outros personagens do iCarly, eu vi que pela atuação da atriz ela não estava atuando bem. Ela não estava muito confortável. Por mais que a gente sabe que uma série ela não é gravada de uma vez só. São vários cortes, são gravações e regravações de takes e tudo mais. Mas mesmo assim me pareceu muito que a atriz não estava confortável. E a série ela terminou assim, Cat, que é o final canônico da série iCarly, de Brilhante Vitória, né? Ficou em aberto, né? Ficou em aberto. Ninguém sabe o que aconteceu, que o Gibby, ele meio que viaja com o Neville e ninguém sabe o que acontece, que a cena fica sem entender também, a personagem fica sem entender e acaba o episódio como se fosse uma deixa para uma nova temporada, coisa que não teve, porque a série foi cancelada, teve pouca audiência, a galera não gostou muito.
Então foi cancelado. Então ficou meio que aberto, as pessoas não entendem muito. Coisa que vai ser respondido nessas novas temporadas de iCarly, né? Uma coisa interessante também que eu reparei é que a série Drake e Josh, iCarly e Brilhante Vitória são do mesmo universo, né? Por mais que muitas vezes na série iCarly faça uma brincadeira da participação da Megan como como a personagem do Drake e Josh aparecendo numa série, muitos personagens do Drake e Josh, como o Steve Doidão, que aparece no último episódio, ele aparece no último episódio de Sam Cat. Ele é um maluco que tá preso no manicômio lá. E o outro Steve lá, o esquisitão lá de cabelo grande, ele aparece num episódio, inclusive, que eu comentei da Webcom. Ele aparece também lá como um personagem mesmo. O personagem Steve lá, ele aparece na série do iCarly. Então é tipo uma conexão que faz parecer que as séries realmente são do mesmo universo. A gente viu que Brilhante Vitória também se passa no mesmo universo de iCarly. Então, reassistindo, eu vi que é uma série muito boa. Tem umas piadas adultas que só adulto iria entender, mas não são tão pesadas. Eu reparei que não são tão pesadas, mas são muito boas. Tem um outro episódio que eu pulei, que eu achei meio chato. Um que eu me arrependi, que eu não devia ter pulado, era o especial do Japão, que é um episódio bom, né? Quando eu tava assistindo, não tava muito afim de assistir esse episódio, mas é um episódio muito bom. Eu devia ter reassistido. Então, é isso que eu queria comentar. Foi um meio que rápido assim, mas algo que eu queria comentar, algo interessante da série. Eu acho que deve ter alguma ponta solta que eu não tô me lembrando agora do momento, mas é uma série boa que eu recomendo a galera reassistir. Uma coisa também que eu não comentei ela não tem lacração, né? É interessante isso, que é uma série que não tem lacração. Ela por mais que possa aparecer, a galera dizer, não, mas ela poderia ter lacração, ela não tem. Reassistindo, não vi nenhuma pauta que a gente poderia dizer progressista na série e tudo mais, nenhuma pauta sobre Black Lives Matter ou sobre a comunidade LGTB e tudo mais. É uma série que realmente foi feita para o público infantil, então as pautas são temas diversos e que, sim, inclusive você vai assistindo a série e os personagens eles vão ficando mais velhos, os tramas também vão ficando mais velhos, né? Então a série ela acompanhou uma geração. Ela não ficou estagnada num só tipo de humor paspalhão, besta. Primeira temporada é humor mais infantil, a segunda, a terceira vai continuando. Quando chega na quarta, na quinta, que é quando os personagens vão entrando numa maturidade mais, o humor também vai evoluindo para um humor mais adolescente, a temática também vai se tornando mais adolescente. E a principal coisa que eu não comentei, que é o óbvio também, que é da série, é incrível como é uma série que já tem 16 anos, que começou em 2007, e ela foi a primeira série que trouxe o que seria um canal de youtuber de verdade. Por mais que não se fala sobre o YouTube na série, ele é um programa de internet que tem um site, né? Eles têm um site, é sediado num site próprio deles. Seria como se fosse o primeiro programa do YouTube com uma temática, logo, intro, trazer temas variados de comédia. Então é uma série que tem 16 anos atrás, nos primórdios do YouTube, ela trouxe como seria um grande canal do YouTube, né? Uma série de internet onde jovens se comunicam com jovens. Querendo ou não, o cara pode criticar o que for do Dan Schneider, é um cara meio estranho e tudo mais, mas ele é um cara, uma das coisas que faz ele parecer ele realmente é um gênio na criação das sitcom da Nickelodeon, né? Na parte criativa da Nickelodeon. Porque um cara que no meio dos primórdios lá do YouTube ter a ideia, a sacada de fazer uma série sobre um canal no YouTube, tá ligado? Querendo ou não, era um canal no YouTube. Quase ninguém tinha essa ideia, ninguém poderia ter essa ideia. Coisa que só veio bombar lá no que seria no final da série do iCarly, lá para os anos de 2013 e 2014, que é quando os youtubers foram bombar de verdade, né? Então, é uma coisa muito interessante.
que eu reparei, né? O cara é realmente um gênio. Ele trouxe o Kenan Kel, trouxe o Drake Josh, que também tem uma temática de um filho de um pai solteiro se juntando com o filho de uma mãe solteira, né? E desenvolver essa amizade. E eu reparando assim, vi que antigamente as séries não tinham lacração, elas tinham uma. Por mais que elas não tenham uma mensagem bíblica ou filosófica religiosa, elas têm uma mensagem meio interessante de amizade, né? De valor, de amor em família, né? A gente sempre via a união familiar, como a gente via no Kenan e Kel, né? A família, por mais que seja de humor, a família sempre é unida, né? No Drake e Josh, por mais que sejam pais diferentes, irmãos de pais diferentes, eles formaram uma amizade, né? Formaram um elo de amizade que quebrou o que era uma amizade normal e se tornou uma irmandade, né? Uma coisa entre irmãos mesmo, né? O final da série é muito bonito, né? E também o final da última temporada de iCarly também é muito bonito. Eu achei que foi uma boa despedida também dos personagens. Foi um final muito bom, apesar de que eu acho que o Fred poderia ter ficado com a Sam. Eu não deveria ter tido aquela série sem enquete. Aquele derivado é inútil mesmo, só para confundir a mente dos fãs. Mas eu só recomendo assistir só os 3 últimos episódios. De resto vocês descartam, se caso quem for fã. E tem agora, né, os novos episódios, né, a nova série que eu vou ver se eu assisto pra ver se é boa mesmo. Por mais que não gostei tanto, não achei tão legal o primeiro episódio, eu vou decidir assistir. Então essa é a minha visão como adulto, reassistindo agora uma série de criança, né, que eu assisti quando era criança. É uma série legalzinha, uma série que me fez refletir bastante, me trouxe muita nostalgia, muita nostalgia. É uma coisa que eu vou ver se eu reassisto coisas o que eu assistia quando era criança, para ver se eu tenho uma visão diferente, né? Inclusive Dragon Ball, por exemplo, quando a gente assiste quando é criança, a gente tem uma visão de uma maneira diferente. Quando a gente assiste quando é adulta, a gente tem uma visão totalmente diferente do que a gente tinha de como era. Tem Dragon Ball, por exemplo, que quando a gente assistiu quando era criança a gente tinha uma ideia, né? E agora quando a gente reassiste quando é adulta a gente tem uma ideia totalmente diferente, né? Vai além do que é a lutinha de batalha, né? Principalmente no arco do Freeza. A gente tem uma maneira, a gente vê algo além do que seriam os 5 minutos do Freeza, né? Mas eu vou começar a reassistir muitos desenhos e séries que eu assistia quando era criança e tentar rever eles de uma maneira adulta agora minha, né? Tentar entender a sacada que os produtores, os autores, os criadores queriam colocar naquilo que era a obra deles, né? Então beleza, pessoal, isso aí que foi mais um episódio curto do PWCast. Espero que vocês fiquem com Deus, que a semana de vocês seja uma semana boa e tudo mais. Estou planejando ainda trazer aqui o meu amigo para a gente comentar sobre fazer um Felascast lá, com um assunto mais filosófico, né? Ainda estou planejando trazer aqui. Então, por enquanto, só vai ficar aqui no PWCast mesmo. Se você gostou desse episódio, comenta aí embaixo novas sugestões e tudo mais. Dá o like se gostou, dá o dislike se não gostou, não tem problema, é só para dar engajamento mesmo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se está ouvindo isso aqui no Spotify, segue a gente no Spotify aí, tá? Felascast aí no Spotify. E se achou interessante, é bom compartilhar, para ver se a gente aumenta aqui um pouco o nosso nicho aqui no YouTube. Espero que você fique com Deus, pessoal. Beleza.